Nossa lição de hoje é a lição 158 do livro Palavra da Vida Eterna, que tem como título Vontade Divina. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavra de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Expressa-se a vontade de Deus pelas circunstâncias da existência. Todavia, devemos apreendê-la na essência e no rumo, o que nos será claramente possível. Não só pelos avisos religiosos que nos ajudam a procurá-la, nem pelos constrangimentos da terra que nos impele a compromissos determinados, nem pelos preceitos sociais que nos resguardam em disciplina, nem pela voz dos amigos que nos apoiam a caminhada, nem pelos acicates da prova que nos corrigem os sentimentos. A fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta e o sofrimento reajusta. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovarmos-nos em espírito, largando a era de conformismo que se nos arraiga no íntimo, alentada pelo adubo do hábito em repetidas experiências no plano material. Recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo, diligenciando burilar-nos cada vez mais, porque educação conosco é clarão no âmago da própria alma e por muito brilhemos por fora no jogo das ocorrências temporárias da instância física, nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida, sem luz em nós. Quando a gente pega o livro dos Espíritos, na terceira parte do livro dos Espíritos, quando trata da lei do trabalho, o último comentário desse capítulo, Allan Kardec, ele fala sobre a educação, e ele fala assim, não, eu não quero falar da educação intelectual das escolas, eu quero falar da educação moral, que ela é formada pelo conjunto de hábitos adquiridos. E quando fala conjunto de hábitos adquiridos, vamos fazer agora a nossa interpretação aqui. São aquelas coisas que você vai fazendo reiteradamente e aquilo passa a fazer parte do seu patrimônio natural de vida. Eu me lembro de uma vez, por exemplo, o Emmanuel, foi feita uma pergunta para o Emmanuel, assim, para onde a gente vai quando desencarnar? E ele falou assim, aonde está o seu pensamento quando você se sente totalmente desobrigado das suas tarefas normais? Quando chega, por exemplo, a sexta-feira à noite, o final de semana, quando a gente não tem nada para fazer, acabou aquela obrigação do horário do trabalho, onde está o teu pensamento? Normalmente a gente vai aonde o nosso pensamento está. Aí eu me lembro do seu altivo Panfiro, presidente do Centro Espírita Leon Denis, querido dirigente, que ele falando uma vez, seu altivo, para onde você acha que a gente vai quando a gente desencarnar? Ele falou assim, eu vou para um lugar igual a Malé, que é a obra social. Eu imagino no plano espiritual entregando roupa, distribuindo sopa, ajudando aquelas pessoas, porque ele já estava tão condicionado, isso para ele já era um conjunto de hábitos adquiridos. Ele já estava praticando isso com frequência, e aquilo já passou a fazer parte de um patrimônio dele. E fala para a gente, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. O Emmanuel hoje ele nos convida a gente conhecer a vontade divina pela reforma. Tem vários sinais aqui na vida que a gente recebe, ele fala avisos religiosos, constrangimentos da terra para os compromissos, algum preceito social, as vozes dos amigos, as provas. Ele fala, tem um montão de coisas chamando a nossa atenção o tempo todo, de que viver aqui na Terra não é apenas aquela coisa de querer aproveitar a vida, de querer os prazeres da matéria, não. É a gente aproveitar o momento que tem aqui para poder viver como um homem do mundo, sim, mas a gente procurar o tempo todo o burilamento do espírito. Então, é um trabalho que é contínuo, a gente está aqui diariamente lendo o Evangelho, lendo o Emmanuel, e identificando na gente aquilo que ainda está desafinado e procurando trazer esses valores novos para o nosso comportamento normal.
Então o que acontece é, quando a gente conseguir estar praticando isso repetidas vezes, como ele diz aqui, né, para a gente, ó, arraigada, alientada pelo adubo do hábito em repetidas experiências no plano material, a gente está começando a trazer isso para até para a nossa vida espiritual. A gente pode dizer o seguinte: a gente, quando criança, a gente é educado pelos pais que a primeira coisa que a gente deve fazer quando acorda é escovar os dentes. Então ninguém vai aguentar chegar perto da gente, né? E a gente naturalmente acaba tomando esse caminho depois, e aquilo se transforma em hábito adquirido. É um hábito adquirido que o dia que você não fizer, você vai sentir a diferença, você vai ficar envergonhado, você vai ficar com vergonha de falar perto das pessoas. É uma questão de higiene aqui natural. A gente começa a colocar a prece no nosso cotidiano e daqui a pouco ela se transforma em hábito adquirido. O hábito adquirido é uma coisa tão interessante que tem alguns trabalhos da Casa Espírita, alguns trabalhos que a gente vamos eu usar a palavra que se apega, mas a gente acaba se integrando tanto nele, que nós vivemos a experiência uma vez de fazer com o grupo da casa uma viagem internacional e, mesmo tendo avisado a casa que naquele dia de trabalho a gente não estaria, a gente, quando chegava os horários do trabalho da casa, a gente fazia uma prece todo mundo junto. A gente ficava pensando, lá, agora eles devem estar entrando agora para o trabalho da cura, vão começar o trabalho da desobsessão agora, e fazia nossas preces. Quer dizer, chega um ponto que esse trabalho passa a fazer tanto parte da gente, que a gente não consegue mais se imaginar longe do trabalho. E aí que fica gostoso o negócio, né? Porque um dia você entra no trabalho, daqui a pouco o trabalho entra em você. Quando o trabalho entra em você, é que você já está fazendo de maneira natural, de maneira espontânea e de maneira até prazerosa. A gente vai encontrar muito prazer naquilo que a gente está fazendo. Então, Emmanuel chama a nossa atenção. Para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos, né? Recebamos o auxílio edificante que o mundo nos oferece, tá? Mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo, diligenciando burilar-nos cada vez mais, porque educação conosco é clarão no âmago da própria alma, e por muito brilhemos por fora, no jogo das ocorrências temporárias da estância física, nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta sem luz em nós. Então ele chama a atenção assim, ó, eu preciso, sim, procurar a luz que existe dentro da gente. Eu me lembro até como referência, um livro que eu já tem bastante tempo mesmo que eu li esse livro e depois não reli. Um livro chamado Voltei, escrito por Frederico Figner, que ele foi o fundador da Casa Edison, Rio de Janeiro. Um judeu que veio para o Brasil, chegou lá no Nordeste, depois veio Norte, Nordeste, veio para cá para o Sudeste. E na hora de assinar o livro, assina como irmão Jacó, para poder preservar da família, né, aquela coisa de direitos autorais, né, enfim. Ele botou irmão Jacó, mas a gente sabe que foi o Frederico Figner que escreveu esse livro. E o Frederico Figner, ele reclamava no livro, falava, todo mundo está com luz, eu não consigo a luz dentro de mim. Ele só consegue a luz realmente quando ele é atacado por um grupo de espíritos e ele não revida o ataque, ele entra em oração para poder proteger aqueles espíritos, ajudar aqueles espíritos que estavam vindo atacá-lo. Aí criou-se uma luz, ele descobriu, a luz, na verdade, cada vez que eu fujo do meu ego, cada vez que eu fujo da minha vaidade, do meu orgulho, para um atendimento de maneira coletiva, para o bem ao próximo, eu acendo a luz dentro de mim. E é o segredo todo que a gente vai ter aqui. Essa vida consiste na gente estar estudando as nossas imperfeições, mas os espíritos deixam bem claro que o maior inimigo nosso aqui na Terra somos nós mesmos, através do nosso egoísmo, da nossa vaidade e do nosso orgulho, para a gente dar atenção principalmente a esses três. É desses três que vai nascer a mentira, é que vai nascer a iniquidade, vai nascer tudo que é a partir desses três. E é o que a gente precisa dar uma atenção muito grande. Então, vale a pena, né, a gente chegar ao ponto, como diz lá no último capítulo, no último texto do capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, da gente estar assim, devotamento e abnegação. Devotamento no meu burilamento. E vai chegar o dia da abnegação, em que eu vou estar totalmente
afinado com o Pai. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.